Então a mensagem dessa noite é em Gálatas, capítulo 6, dos versos 6 ao 14. E o tema da pregação é a cruz esquecida. É importante lembrar que Deus, desde a criação, desde o Gênesis, Deus estabeleceu sinais para que o homem relembrasse do propósito da sua existência, do propósito da sua vocação e qual que é a essência da vida. Então, lembrando em Gênesis, rapidamente, capítulo 1, nós vemos que Deus deu um sinal muito claro, muito evidente, que é o sol para reinar durante o dia e a lua durante a noite. Logo na criação, um sinal. E Deus logo então, nós vamos ver que Deus proíbe que o homem estabeleça o sol ou a lua ou qualquer astro no céu ou criação na terra, fazendo imagens contra Deus. Mas os sinais servem para que o homem sempre lembre do Criador, né? E logo depois nós vemos também outro sinal importante, como o arco da aliança, que hoje é conhecido como arco-íris, e numa próxima oportunidade eu vou estar pregando sobre isso, que hoje é tido como arco de íris, quer dizer, é distorcido, né? O símbolo do arco da aliança, que é a aliança com Noé, hoje foi esquecida e se tornou o arco-íris, quer dizer, íris é do Deus de Íris e Osíris. Quer dizer, aquilo que Deus criou inicialmente para ser um sinal, para que o homem relembrasse a respeito do juízo, né, sobre a terra, foi revertido e hoje as pessoas não lembram de forma alguma. E associou o sinal de Deus a um ídolo, arco-íris, que é o arco de Íris e Ísis, um deus pagão. E a mesma coisa acontece com o sinal da cruz. E por isso o tema da minha pregação: a cruz esquecida. É muito comum as pessoas usarem o pingente com a cruz, né? Ter os símbolos, né, associado em casa de uma cruz, e aquilo é associado a uma denominação, a uma filosofia, até mesmo a Cristo. Mas de fato a cruz, como os sinais do sol e da lua, que se perdeu a visão do Criador, como o sinal do arco, que antes era o arco da aliança e se tornou o arco-íris, perdeu o seu sentido, também a cruz tem se perdido o seu sentido essencial. E hoje nós vamos ver então no que a cruz é esquecida. Quais são os pontos em que nós nos esquecemos da cruz, do significado, da importância da cruz. Então são 3 delas que nós vamos abordar hoje no texto de Gálatas 6. O primeiro dele é o falso evangelho. Nós vamos ver como que o falso evangelho esvazia o significado da cruz. A questão, por segundo lugar, a vida sem sentido. Quer dizer, quando as pessoas não têm o sentido da vida, também a cruz não tem nenhum sentido. E por fim, qual é o significado real da cruz, para que a gente possa retornar e apreciar e ter o grande privilégio do que é o significado da cruz e como que isso muda completamente a nossa vida. Vamos então começar falando sobre o falso evangelho. Então, em Gálatas, capítulo 6, que acabamos de ler, nós vamos reler aqui novamente 2 versículos, onde nós vamos ver como que o falso evangelho esvazia a autoridade e o significado da cruz em Cristo Jesus. Então diz assim em Gálatas 6, versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem e vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. No versículo 13 diz assim: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Aqui é um ponto muito importante, porque o falso evangelho, dentro do contexto que nós estamos vendo aqui em Gálatas, ele não é somente comum hoje, mas era já no tempo da igreja primitiva, no tempo de Paulo, onde as pessoas se levantavam. E nesse versículo 12, ele fala que, e no capítulo Gálatas, é um dos temas, que além de Cristo, as pessoas deveriam circuncidar para ser aceito diante de Deus. Ou seja, é Cristo, crer em Cristo, mais as obras da lei, mais as boas obras, e naquele caso, a circuncisão. E hoje o evangelho tem o mesmo significado. As pessoas
na tentativa de agradar as pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem, pregam a Cristo, falam da verdade de Cristo, da verdade bíblica, mas acrescentam à lei algo que o homem possa fazer, quer dizer, as boas obras, e tentam adequar as coisas para que as pessoas se sintam confortáveis, e é o que eu vou falar mais em detalhe mais adiante. Então, o falso evangelho é algo que sempre acrescenta algo além de Cristo. Então, Cristo não é suficiente. A obra da cruz não é suficiente. Eu preciso fazer algo, eu preciso acrescentar algo para me sentir aceitável diante de Deus. E fazer com que o evangelho seja aceito pelas pessoas. Porque fica um evangelho daquilo que eu posso oferecer para Deus. E o verdadeiro evangelho não é aquilo que eu posso fazer para Deus, mas é aquilo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, no versículo 12, nós vemos que no tempo de Paulo, eles constrangiam as pessoas a circuncidar. E por quê? Para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quer dizer, o evangelho, nós vamos ver mais adiante, ele vai trazer perseguição. Então, quando você adiciona alguma coisa ao evangelho, você esvazia o poder do evangelho e você não traz perseguição, peso para a sua vida. Nós vamos ver isso com mais detalhe adiante. No versículo 13, fala que aqueles que requerem das pessoas que elas façam as coisas da lei, nem eles mesmos guardam. Quer dizer, ele impõe uma verdade para os outros, mas ele mesmo não quer fazer. E por quê? Porque ele quer se gloriar, é o que fala no final do versículo 13, para se gloriarem na vossa carne. Então esse é o contexto, né? Quer dizer, ele quer impor regras para as outras pessoas, para que ele então mostre o domínio sobre as pessoas, que ele consegue manipular as outras pessoas e que ele consegue arrebanhar as pessoas dentro da filosofia de Cristo, mais alguma outra coisa que ele está propagando, que esquiva ele da perseguição, mas ele exerce o domínio sobre as pessoas. E esse é o caso de Gálatas, né? 6 na época de Paulo. Mas hoje não é diferente. Hoje nós vemos que o evangelho que tem sido pregado não é um evangelho biblicamente coerente. Por quê? Porque as pessoas pregam, ou as igrejas ou pastores pregam o evangelho e negam o próprio evangelho que creem. Por exemplo, o evangelho fala que Cristo é o centro e somente por ele. Não existe nenhuma necessidade de acrescentar. Mas as igrejas hoje, as denominações hoje, inclusive as tradicionais, estão esvaziando o poder da cruz, porque elas estão adicionando ao evangelho algo que não é bíblico. Por exemplo, o evangelho foca na necessidade que o homem reconheça o seu pecado. Então, a pregação do evangelho, pautada na Bíblia, ela vai trazer um confronto para o homem. As pessoas vão estar na igreja sentados e vão ouvir um evangelho que vão confrontar o seu pecado, o seu estado natural. Mas isso não é agradável para ouvir. Então as igrejas fazem um evangelho que agrada as pessoas, que traz um conforto para elas. Você é o ouro mais puro de Ofir, nas músicas cantadas. Valorizam as pessoas e faz com que as pessoas se sintam bem no culto. Então, a forma da liturgia dos cultos, por exemplo, existem cultos que é quase um show. Você chega, é um show. Não é um culto de louvor, é um show. A música, toda a estrutura é um show. O ambiente, as luzes se apagam, as paredes são pretas. Ou seja, é um ambiente que lembra uma discoteca, um show fora no mundo. Então as pessoas estão trazendo para dentro da igreja, adicionando ao evangelho algo que esvazia o poder da cruz, a serenidade, a solenidade do que é adorar a Deus e glorificá-lo, porque Ele é um Deus santo. Por causa que traz coisas corruptas para dentro da igreja. Por quê? Para agradar as pessoas. Então esse tipo de igreja é muito bem frequentada. Outra coisa, um outro exemplo a respeito de como que a igreja falsa prega um falso evangelho, é porque tenta sanar as necessidades das pessoas na sua vida cotidiana. Por exemplo, a prosperidade. Por exemplo, a cura. Então, isso são coisas que as pessoas querem ouvir a respeito das suas necessidades. Ser próspero.
O Evangelho cura, o Evangelho prospera, mas isso não é o centro do Evangelho. Isso é a consequência do Evangelho que começa no Espírito e reflete no natural. Mas as pregações têm sido distorcidas para agradar os seus ouvintes, para atender às suas demandas. E Jesus, ao invés de ser um Jesus que é o Senhor, que demanda das pessoas compromisso, Jesus passa a ser um adereço, que eu preciso de que o meu pastor faça um Reels de 1 minuto e meio para que eu possa ser alimentado, porque eu não quero despender tempo na oração, eu não quero despender tempo na leitura bíblica, na minha devoção, mesmo que eu tenha uma vida cotidiana difícil, de várias atividades, as pessoas não querem ter compromisso com o Evangelho. Então eu quero um Evangelho fácil, que me atenda às minhas necessidades, da minha família, dos meus sonhos, da minha esperança. E Jesus fica simplesmente como um adereço, algo em segundo plano. Por isso que a igreja hoje não tem poder na pregação, não tem poder na manifestação do Espírito Santo na igreja, não tem poder nos milagres, nos sinais realmente efetuados que Jesus opera ainda até hoje, pelo poder da sua palavra, porque a igreja está contaminada com o falso evangelho. E isso esvazia o sentido e o poder do evangelho e da cruz, quando é assim pregado. Então, esse tipo de evangelho falso vai tentar dizer o seguinte para as pessoas: que você precisa ser uma pessoa melhor. E o que a Bíblia diz? Você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. É totalmente contrário. O evangelho não faz você ser melhor. O evangelho não faz você ser uma pessoa boa. O evangelho gera você de novo. E é nesse sentido que o evangelho tem sido pregado falsamente. Então nós vemos que as pessoas hoje tem um grande número de pessoas desigrejadas. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção. As pessoas têm um grande número de pessoas desigrejadas. E por quê? Porque quando as pessoas têm uma vivência na igreja, ou crescem na igreja, ou passam a ter alguma experiência e vão para a igreja, elas vão ver que esse falso evangelho traz por trás dele um sistema, né? Um sistema onde que o pastor, para trazer para a sua igreja, ele te oferece um cargo, ele quer agradar você, ele quer te acomodar e te servir porque ele está interessado no seu dízimo, porque o falso evangelho, como nós vimos aqui em Gálatas, o pastor vai apresentar a sua igreja assim: eu sou o pastor fulano de tal e eu tenho tantos membros. Os membros não é uma pessoa, os membros são um número da igreja. Então, isso exalta e enaltece o pastor. Então, quando tem reunião de pastores, os pastores se cumprimentando, eles se identificam com mais poder pelo número de membros que eles têm nas suas igrejas, ou quantas igrejas eles têm. Então, esse é um falso evangelho. Então, quando as pessoas passam a frequentar uma igreja desse tipo, e elas se envolvem, porque são igrejas envolventes, né, com trabalhos, atividades, e elas começam então, com o tempo, perceber que a pregação do evangelho é uma pregação mentirosa, que é uma pregação desviada da verdade bíblica, e que elas foram usadas pelo pastor. Muitas pessoas foram usadas para poder fazer coisas para a igreja. As pessoas de bom coração querem servir a Deus e de prontidão realmente servem, e tiram o dinheiro do seu bolso, tiram o seu tempo, vão fazer as coisas, mas quando elas acordam do quanto de tempo que elas despenderam na igreja e foram usadas pelo pastor, foram mal faladas pelas pessoas dentro da igreja, e tem decepções dentro da igreja, e começa a ler a Bíblia e começa a entender que aquilo não é evangelho, elas simplesmente aborrecem completamente, saem da igreja e não querem mais voltar de jeito nenhum. Porque começam a ver e começam a conhecer várias questões que se passam nos bastidores das vidas dos pastores, da liderança, dos escândalos que tem. E tudo isso escandaliza o evangelho, e é isso que faz com que as pessoas comparem sempre o verdadeiro com o falso. Então, Deus tem os seus verdadeiros pregadores, as suas verdadeiras igrejas, mas por causa dos falsos, todos vão falar que colocam todos no mesmo balaio e acham que todos são iguais. Mas isso causa grande frustração, grande medo e grande decepção nas pessoas, a tal ponto que as pessoas não querem mais voltar na igreja. Elas querem fazer seus cultos aos lares
e elas perdem totalmente o viés da cruz, porque quando estavam nessa igreja, elas não foram ensinadas, então não sabem como conduzir a sua vida diante de Deus. Então, isso é um grande problema hoje. Então, o grande problema do evangelho, da verdadeira pregação, são os próprios evangélicos que se dizem pastores, que se dizem igrejas verdadeiras, mas que pregam contrariamente ao evangelho. E isso esvazia o poder da cruz. Então esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, como que o falso evangelho faz com que a igreja seja esvaziada. E nesse caso, homens são exaltados, denominações são exaltadas, e a consequência disso é a frustração e o escândalo, muitas vezes, e o grande número de desigrejados hoje aqui no Brasil. Na Europa, por exemplo, as igrejas estão sendo vendidas, estão virando bar, estão virando qualquer outro tipo de coisa, menos igreja. Por quê? Porque certamente isso foi em consequência de atitudes humanas, porque que a contaminação que entrou na igreja na Europa, hoje está lá o Estado, ninguém mais acredita. As pessoas acreditam em filosofia, acreditam em ciência, mas não acreditam no Criador, no Senhor Deus, certamente também por causa da corrupção da igreja. Então a segunda coisa que eu gostaria de mostrar, como que a cruz de Cristo é esquecida, é na vida sem sentido. Então, olhando para o mesmo contexto de Gálatas 6, nós vamos ler lá no versículo 7 que diz assim: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ora, o que tem a dizer, como que a igreja esvaziada, como que a cruz é esvaziada com a perca do sentido da vida? As pessoas hoje vivem a vida com a filosofia mundana, dizendo assim: deixa a vida me levar. Elas não estão preocupadas com a sua responsabilidade que nós recebemos do Criador. Nós temos um fôlego de vida, nós recebemos isso, Deus soprou nas nossas narinas, e nós temos que usar desse fôlego para glorificar Ele. Por isso que diz em Salmo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas as pessoas querem viver a sua vida em função dos seus sonhos, em função dos seus prazeres, em função das suas expectativas, e aí deixa a vida me levar, eu quero seguir o meu coração. E quantas vezes nós vemos até em filmes e novelas dizendo: siga o seu coração, minha amiga, meu amigo. Quer dizer, o sentido da vida é fazer com que o homem tenha o seu próprio prazer em si mesmo. Ele é o centro da sua vida, ele não deve nada ao Criador, não deve nada à sua vida do que ele recebeu de graça, né? Nós temos um corpo complexo, uma mente maravilhosa, nós temos os anos ainda, mesmo que breve, nós temos uma vida aqui, mas as pessoas usam disso para si mesmas. Deixa a vida me levar. Outros dizem assim: a vida é aqui. A vida é aqui, eu quero viver o máximo. Então as pessoas querem viajar, querem comprar, querem possuir, querem conhecer pessoas, querem usufruir do máximo. E as pessoas então, na parte sexual, querem ter relacionamento com o maior número de pessoas e nunca se preenchem, porque é a busca pelo jardim, né? Quando Deus os criou com um grande jardim, com uma vida maravilhosa. Olha o desígnio de Deus para nós. Deus nos deu um grande jardim, todo tipo de árvore, um relacionamento perfeito, e tudo aquilo por quê? Porque Deus, esse é o desígnio de Deus para a sua criatura, para o seu homem. E então, quando o homem caiu no Éden, esse é o DNA do homem, né? Nossa expectativa é de viver bem, de usufruir da vida. Isso não é errado. O errado é querer fazer isso sem Deus, sem que Ele seja o centro, sem que isso seja para a glória de Deus. Então as pessoas vivem a vida aqui, querem usufruir de tudo aqui, porque elas querem retornar para o Éden. Mas sem a cruz é impossível que o homem volte para o Éden. E outra coisa que as pessoas perdem o sentido da vida é que elas não querem pensar na morte, né? As pessoas acham que são eternas. Então
quando você vai ver, agora nós estamos chegando no final do ano, então as pessoas vão dizer assim: muita paz, muita saúde, muita alegria, muito dinheiro no bolso, se veste de amarelo, de verde, de azul, de tudo quanto é cor, né? E dizem sempre a mesma coisa todo começo de ano, e todo o ano subsequente você vai ver tantos desastres, tantas mortes, e as coisas não estão melhorando dentro do sentido espiritual. A decadência do homem tem se propagado intensamente na perversão moral, na perversão do conceito do que Deus criou, da família, de ter filhos, do trabalho, do temor de Deus. Tudo é isso, e coisas que as pessoas rejeitam, e principalmente do que lemos em Gálatas. Porque o que fala em Gálatas? Fala assim: olha, não vos enganeis, tudo aquilo que o homem semear, isso se fará. O que isso significa? Que o homem, após a morte, vai ter que prestar conta de tudo o que ele fez. E as pessoas não querem pensar na morte, porque elas não sabem, ou não querem pesquisar, ou não querem entender o que está após a morte. Mas a Bíblia diz, está claro, que nós haveremos de prestar conta diante de Deus, de todo homem estará diante dele e prestará conta. E aqueles que não confessaram a Cristo como seu Senhor em vida, será lançado no lago de fogo. Então o homem haverá de prestar conta, e se Deus não ainda o cobrar aqui na terra, e muitos morrem bem de vida, né, aos olhos naturais, mas haverá de prestar conta após a morte. E o homem não quer pensar nisso. Então o homem quer negar a morte, quer negar que existe uma outra vida, porque isso traz aflição, traz um pesar. E é por isso que o evangelho da cruz as pessoas não querem ouvir, porque traz responsabilidade. Tem que trazer as pessoas a pensar sobre a sua vida, as suas atitudes, e as pessoas não querem fazer isso. Então, a grande questão no versículo 8, como que as pessoas param para pensar no sentido da vida e podem realmente semear para o Espírito para colher a vida eterna? Como que as pessoas podem realmente ter o verdadeiro sentido da vida para que elas possam ter a vida eterna? E é exatamente isso que nós vamos ver agora sobre o significado da cruz, né? Então nós vimos que a cruz é esvaziada pelo falso evangelho, que traz uma mensagem corrompida, traz escândalo e confunde as pessoas do que é a verdadeira verdade bíblica que transforma. Nós vimos que a cruz é esvaziada porque as pessoas perderam o sentido da vida com relação ao Criador, que um dia elas verão de estar diante de Deus e terão que prestar conta, e vão viver na vida. Então estão na praia curtindo, estão nos restaurantes comendo, e em momento algum estão parando para pensar na vinda de Cristo, no juízo final, e vivem a vida como se nada tivesse que cumprir com relação a elas quando fossem de prestar conta diante do Senhor. Então, a única forma com que nós podemos então retornar ao entendimento da cruz é o significado da cruz. E então é onde que nós voltamos em Gálatas. E esse é o versículo chave, né, de tudo que nós vamos ver hoje aqui, que é o versículo 14, que fala assim, Paulo dizendo, depois desses dois contextos que nós lemos: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual está crucificado, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja que Paulo não está dizendo que ele vai se gloriar na obra que ele fez, no conhecimento que ele tem, nas experiências, né, do desenvolvimento do trabalho dele. Ele fala assim: olha, mais longe de mim gloriar-me em qualquer coisa humana. Mas o que é que ele se gloria? Senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é a mensagem central do Evangelho. É a mensagem que precisa ser pregada. E por isso a série da Santa Ceia. Vamos falar todos os meses, pelo menos no culto de Santa Ceia, a respeito da cruz, algum sentido da cruz. Porque quando Paulo está diante, lá eu acho que Coríntios, que ele falou assim: olha, não quero pregar nada além a não ser Cristo e esse crucificado. Quer dizer, essa é a mensagem central do Evangelho. E se a pessoa olha para essa mensagem e não tem nenhum ardor, nenhum interesse, nenhuma alegria, eu já sei.
muito possivelmente essa pessoa nunca entendeu o que é o verdadeiro sentido da cruz de Cristo. E é isso que nós vamos ver agora, o significado da cruz de Cristo. Essa é uma pregação, com todas as vezes que a gente vai pregar sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, isso nos trará um grande pesar, porque as pessoas não querem ouvir esse Evangelho, porque é um Evangelho confrontador, é um Evangelho que vai falar a respeito de como as pessoas estão lidando com o seu coração, como que elas estão respondendo à mensagem da vida e morte, que é o Evangelho. Então é uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Então lá em Gálatas 6,12 diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a circuncidar-vos, não somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então é o que nós já vimos anteriormente, porque a mensagem da cruz vai gerar perseguição, vai gerar dificuldade. Todas as vezes que você se coloca diante do Estado, diante de questões éticas com relação ao aborto, homossexualidade e os valores, da vida, quando você traz as verdades bíblicas, as pessoas vão rejeitar. Por quê? Porque é contrário ao princípio de que o homem é o centro. E quando nós dizemos que Cristo é o centro, é a sua verdade, a sua palavra, é o centro que permeia toda a vida do homem. Então, para a mensagem da cruz, nós sempre haveremos de ter dificuldades. E isso faz parte daquilo que nós vemos lá em Lucas 22, na bem-aventurança, Lucas capítulo 6, que tendes por alegria quando vos perseguides por causa de Cristo, Então essa é a bem-aventurança, porque isso mostra que você está na posição certa. Então o significado da cruz diz respeito ao escândalo da cruz. É uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir, porque traz confronto, Então as pessoas dizem assim: não, me pregue um evangelho sobre o ensino de Jesus. Eu gosto de ver o ensino de Jesus. Nossa, você vai ver vários livros escritos. Jesus, o melhor comunicador. Jesus ensina você a prosperar. Jesus ensina você a ser uma pessoa ética, Todos pegam os ensinos de Cristo e transformam em algo que atende à necessidade das pessoas. Então as pessoas sim querem, acham bonito Jesus como um mestre. As pessoas sim acham bonito a ética de Jesus. Olha, se alguém quiser bater na sua face, dê o outro. A boa ética, a boa moral, da família, Vamos imitar a Cristo. Então, todo o evangelho que a cruz é esvaziada, ela destoa a mensagem da cruz para poder simplesmente fazer com que o evangelho seja palatável, digerida facilmente e até bom de se ouvir, Porque todas as vezes que uma igreja foca nos ensinos de Cristo, mas não na cruz de Cristo, essa igreja está contra e se opondo às verdades bíblicas. Você pode perfeitamente ter uma igreja que ensina a ética, os ensinos de Cristo e esvazia realmente o sentido real do compromisso, da morte para si mesmo, pegue sua cruz e siga Cristo. Então, por exemplo, existem evangelhos hoje que falam assim: olha, você pode prosperar. Você foi chamado lá, a sua identidade está em Gênesis 1:26, você foi chamado para dominar. Deus é com você. Deus é contigo. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Então, esse é um evangelho que motiva as pessoas para a sua cobiça de ter prosperidade, motiva as pessoas e faz com que elas realmente, esse tipo de evangelho que motiva, que age nas emoções e nos desejos, é uma abordagem meio psicológica nas pessoas, trazem efeitos mais rápidos do que o evangelho. Porque trabalha na vontade, nas emoções e na mente das pessoas, para que elas tomem atitudes, para que suas vidas sejam transformadas. E o que acontece? As vidas delas são transformadas. Elas deixam de beber, elas deixam de adulterar, e aí elas se sentem bem, porque esse tipo de abordagem bíblica, que usa de verdades bíblicas, trazem resultados rápidos, mas nunca leva as pessoas a se quebrantarem perante Deus,
nunca levam as pessoas a entendimento profundo do que é o sentido da cruz. Não levam as pessoas ao compromisso de, como lemos aqui em Êxodo, de guardar o sábado, o dia do Senhor, que hoje na nova aliança está em Cristo Jesus, que é o domingo. Então é um evangelho descompromissado. É um evangelho que eu tenho minhas experiências, e as pessoas falam assim: Deus, você estava falando comigo. Deus fala com essas pessoas de uma forma assim tão natural, né? E sempre é focado no dia a dia delas, no sentido dos alcances, do sucesso delas. Mas não é um evangelho, porque quando nós vemos aqui, lá em Salmo 119, versículo 18, o que ele ora? Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós vamos falar, uma outra série que nós vamos fazer é sobre oração. E quando Jesus fala assim lá no Sermão do Monte, ele fala assim: pedi, buscar e batei. Então todos esses 3 pontos que nós vamos ver, se Deus permitindo, nunca está associado a algo natural de sucesso, de prosperidade, mas sempre está atrelado a Deus, o seu caráter, ao seu reino e à transformação da nossa vida para parecer com Cristo. E o evangelho fácil, o evangelho que as pessoas querem ouvir, de imitar a Cristo, de ter o ensino de Cristo, é para que elas tenham sucesso, é para a vida aqui e agora. E é isso que esvazia o significado da cruz. Mas eu queria relembrar vocês, quando Jesus está com Pedro, e ele pergunta para Pedro assim, e para os discípulos, né? Ele fala assim: que dizeis que os homens ser o filho do homem, né? Jesus perguntando a respeito de si mesmo, dizendo: o que as pessoas falam de mim? E aí Pedro vai responder: uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta. E vós, o que dizeis? E Pedro responde: tu és o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus fala para ele: olha, realmente não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai te revelou, que está no céu, te revelou a respeito de Cristo. E no momento seguinte, Pedro, quando Jesus começa então a falar a respeito do verdadeiro sentido do Evangelho, que é a sua morte e ressurreição, que é relacionado à cruz, como é que Pedro reage? Não, Jesus, não faça isso, né? Longe de ti fazer tal coisa. E Jesus repreende a Pedro, então, ali naquele momento. Isso é um exemplo que nós vemos que as pessoas até conhecem Jesus, até realmente tiveram o conhecimento e entendimento de Cristo, mas elas não entendem o significado da cruz. E por isso, Jesus tem todo um foco de mostrar para os seus discípulos o sentido real do Evangelho, que é a sua morte. Ele veio para morrer. O único homem que nasceu para morrer é Cristo. E Jesus vai então traçar todo o seu discipulado com os 12 para mostrar a respeito da sua morte e ressurreição, que esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Não basta simplesmente dizer eu conheço a Cristo, se não conhecer o sentido do Evangelho, que é sua morte e ressurreição. Então, nós precisamos ver que por que Jesus morreu? Por que Deus morreu? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que as pessoas não conhecem o atributo de Deus, do seu plano eterno, da sua santidade, do seu juízo, da sua justiça. Porque quando lemos lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é o desígnio de Deus traçar uma reconciliação com o homem, porque todo homem está separado de Deus, está em condenação. Se Cristo não viesse para poder salvar o homem estaria perdido. Então a primeira coisa que as pessoas esvaziam a cruz é o entendimento do caráter de Deus, que Ele é um Deus santo, de que Ele é um Deus justo. E minha pergunta é: como que um homem pecador e culpado, a condenação eterna, estando diante de um Deus santo, pode estar então em comunhão com Ele? E a resposta é: somente pela cruz de Cristo. Então, esse Deus enviou Cristo, foi Ele que enviou Jesus. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Ele existe eternamente. E Ele se tornou homem no tempo, então tomou forma de homem. Viveu perfeitamente a lei de Deus que nós não conseguimos cumprir, que Adão não conseguiu cumprir, por isso que Jesus é chamado o segundo Adão. E a morte que Adão trouxe para toda a descendência, todos nós, então Cristo morreu aquela morte
para que hoje eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos ver alguns versículos aqui que mostram a centralidade da cruz. Então 2 Coríntios 5, 19 e 21 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E seguindo no 21, e Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça para Deus. Aleluia. Essa é a mensagem, é o sentido da cruz. Em Mateus 20, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O propósito da cruz é que sejamos resgatados em Cristo Jesus para uma comunhão com Deus. Lucas 22, 15 mostra que Jesus tinha uma grande ansiedade para falar sobre a essência do que é o Evangelho. Ele estava ensinando 3 anos os seus discípulos, mas no momento que ele expressa um desejo íntimo de partilhar algo específico com os seus discípulos, é antes da Santa Ceia, a última Santa Ceia, que lemos lá em Lucas 15, que diz: e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E por que Jesus estava desejando? Porque Jesus estava passando 3 anos mostrando sinais, ensinando, vivendo com os discípulos diariamente. Mas ele esperou esse momento para que ele pudesse revelar o quê? A respeito do sentido do Evangelho, que é sua morte e ressurreição na cruz. Por isso a Santa Ceia que nós vamos celebrar hoje é exatamente isso, né? Comer do pão e beber do vinho é relembrar o sentido da cruz. Qual que é o verdadeiro sentido, o efeito que nós temos em Cristo Jesus e a que comprometimento isso nos leva. Então somente nesse momento, em Lucas 22, antes da última Santa Ceia, Jesus fala que tem esse desejo ardente para que ele possa falar a respeito da sua morte e da sua ressurreição, a respeito da cruz. Então, depois nós vamos ver que na sequência desse texto ele vai falar e vai estabelecer, né, o pão e o vinho, vai estabelecer a Santa Ceia em substituição à Páscoa, que é a mesma figura no Velho Testamento. E em Gálatas 1,4 vai dizer: ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O mundo não se vê pecador, como é que vai achar Cristo? Então ele diz assim: para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A centralidade da mensagem da cruz, de nos tirar do mundo perverso e nos trazer para a vontade de Deus. Em Gálatas 2,20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Novamente, quer dizer, o Evangelho é ver que Ele nos amou e se entregou por nós, para que nós vivêssemos para Ele. A compreensão do sentido da cruz me faz agora não mais viver para mim mesmo, mas viver para Ele, com compromisso com Cristo, viver para a sua glória. Em 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fomos sarados. Aleluia! O verdadeiro sentido da cruz nos faz ver a obra tremenda que Jesus levou sobre si. A condenação eterna que estava sobre a nossa vida foi imputada no seu corpo, para que nós fôssemos perdoados, livres do pecado que nos levava à condenação, e agora fomos chamados de santos e justificados perante o Senhor, tendo a nossa vida sarada diante de Deus. Então, quando Deus nos olha por meio de Cristo, Deus nos vê santos, justificados, adotados e glorificados em Cristo Jesus. E a questão agora é o seguinte: como responder a esse Evangelho? Como responder? Como que o homem deve responder ao Evangelho da cruz de Cristo? E não há mistério, não há nada que nós possamos fazer a não ser crer em Cristo. Então é como quando Paulo está com Silas no cárcere
E quando o anjo então se manifesta, eles são libertos e o carcereiro quer se matar. Ele fala: não exponha a sua vida à morte. E ele fala: mas o que eu devo fazer? Então ele respondeu, Atos 16:31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a resposta ao verdadeiro sentido da cruz é crer na obra de Cristo, é crer naquilo que Ele já fez e responder positivamente com compromisso. O compromisso de andar com Deus, de negar a si mesmo. E nesse compromisso nós vemos a ação de Deus poderosa em nos selar pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não esvaziou o sentido da cruz tem o Espírito Santo agindo em si, para que a nossa fé não seja pautada simplesmente pelo entendimento natural, mas por uma ação do Espírito em nós, que nos leva a compreender que nós precisamos nos arrepender, nos prostrar diante de Cristo, pedir perdão e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me receba como teu filho. E a promessa lá em Atos 2 fala que se você crer, você seja batizado, confesse, seja batizado e você será selado pelo Espírito Santo de Deus. E é nisso que nós temos o verdadeiro Evangelho. Então, que nós não nos gloriemos em nada, exceto na cruz de Cristo. Amém?